Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Foi assim minha conversão. Pouco tempo depois, vocês já foram pra Bertioga? Não, casaram? Não. Aí depois a gente ficou firme, a gente conheceu a Rocha Eterna, a comunidade cristã Rocha Eterna. Por quê? Porque nesses 6 dias eu precisei de cadeira, que eu comecei a chamar os meus amigos na campanha de 6 dias. Eu falei, você tem que ir. E lotou a minha casa. Eu tinha um monte de amigos e a galera vinha. E um pastor lá, um pastor para te dar alguém uma para palavra. ministrar. Ora era pastor, ora era alguém e tal, e alguém para ministrar. E cada vez mais cheio. Cada sexta-feira estava mais cheio. E eu precisei de cadeira. E aí tinha um amigo meu, esse amigo que falou no todo que Jesus ia voltar. Falou, Fred, vamos lá no meu pastor, que eu voltei para a igreja. Vamos lá no meu pastor, que ele empresta as cadeiras para mim. A gente foi lá, cara. E era o pastor Mauro Rossi, que é meu pastor até hoje, minha paternidade. E o Mauro falou, olhou assim, debaixo do óculos, a gente pedindo as cadeiras, ele falou, não, pode levar tudo, leva, quantas cadeiras você precisar. E a gente levou as cadeiras, foi aí que eu conheci. Gostei dele pra caramba, conheci a Rocha Eterna e a gente ficou na Rocha. E a gente se batizou na Rocha Eterna, 97 para 98. Em 99 eu fui consagrado a presbítero, o primeiro presbítero do ministério, por votação ainda. Porque, cara, a gente se converteu de tal maneira que a gente mergulhou. E a gente começou a se envolver com jovens, com o ministério de adoração. E a gente começou a se destacar ali, um chamado mesmo que Deus tinha, sabe? Eu e a Fabiana, a gente gostava daquilo, levava os jovens para casa. Você começou a ministrar louvor? Comecei a ministrar o louvor. Eu E tocava violão. Você já tocava antes? Eu tocava violão. Tocava e cantava? Tocava, assim, arranhava violão, revistinha do Legião Urbana, revistinha do... Pegava ali. Dedo 1 na casa 2. Dedo 1, casa 2 e tal. E comecei a tocar violão. E ali, cara, eu não sabia. Depois, quando eu me converti e comecei a ministrar na igreja, eu entendi o porquê que eu tocava violão, que eu aprendi a tocar violão. Eu não tinha nenhum amigo em volta que tocava algum instrumento. Eu não tinha ninguém na família que tocava algum instrumento. E depois eu entendi que o motivo era maior, né? Era o motivo lá na frente do que Deus tinha preparado para nós. E quanto tempo ministrando louvor ficou na época? Eu fiquei uns 4 anos. Oh. Eu fiquei uns 4 anos ministrando adoração. Depois umas notas a mais. Fui para líder de adoração e tal. E só ministrava. Aí um dia deu enchente na Aricanduva. O pregador de terça-feira faltou. Cara, Quem essa tá é aí? clássica. E ponto, começou a É a pregação. maior ordenação ao Ministério da Palavra, essa daí. Essa aí. É o quem tá aí. É a unção do quem tá aí. O pastor Mauro ligou e falou, quem tá aí? Tá fulano, tá o Fred, tá o Fred. Fala pro Fred pregar. Ele já ministra o louvor, ele já prega. Rapaz, a perna tremeu. Mas você tinha uma palavra? Frio. Você tinha uma palavra preparada? Cara, não tinha nada, Medina. Foi muito surpresa. Meia hora antes do culto. Cara, eu fui pra dentro da sala pastoral lá, abri a Bíblia assim, foi assim. Cara, foi um desespero. Só que quando eu comecei a falar foi muito difícil. Mas depois dos 5 minutos a coisa fluiu. E foi como se Deus tivesse me pegado no colo. E eu não via ninguém na minha frente. E eu comecei a fluir, cara. E preguei. E depois veio, né, o resultado da palavra, as pessoas comentando. E a partir daí, Fred, prega, nós vamos ter lá a reunião dos jovens, aniversariantes do mês, prega lá, prega em tal lugar. E começou assim. E eu fui me deslocando um pouco para a pregação e fui saindo devagarzinho da adoração, de ministrar a adoração. Em 2004, a gente dá essa oferta para a igreja. Na semana seguinte... Deixa eu só entender em que tempo vocês casaram nisso aí. Nós casamos em 99. Tá, entendi. No ano que eu fui consagrado a presbítero. Casei em 99, nós já tínhamos o Felipe. O Felipe não é meu filho biológico, né? Mas a gente tem uma história porque a Fabiana, a gente namorou na adolescência, na escola. Separamos, não nos vimos mais. Depois de 2 anos, eu vi, ela estava com o bebê no colo. Ela tinha engravidado. Tinha chegado a casar, a mãe dela obrigou ela a casar, antes de se converter, antes de tudo, né? Ficou pouco tempo casada, separou. E um dia ela foi na escola mostrar o Felipe para mim. O Felipe estava com 1 ano e meio. E aí a gente... Na escola? Na escola. Nossa. O Felipe estava com 1 ano e meio. Isso em 94. Ela era muito nova.
Muito nova. Ela engravidou com 15 anos. Nossa. Nós namoramos em 1990. Até 91, assim, um namoro muito rápido. 94 a gente volta, ela já está com o Felipe. Com 1 aninho e meio. E aí a gente, desde 94, ficamos juntos. Aí em 99 97 nós nos convertemos, 99 nós casamos. 2004 eu dou essa oferta. Na semana seguinte, um presbítero que tinha descido para Bertioga, que era dono de uma imobiliária na Riviera de São Lourenço, que é um condomínio de alto padrão em Bertioga, conhecido, ele me ligou e falou: Fred, eu sei que você trabalha com vendas, cara. E eu estava aqui na porta da minha imobiliária e Deus falou para mim: chama o Fred para trabalhar com você. Olha só o canal. E ele me ligou, cara. Quando ele me ligou, Brunão, porque eu sabia que tinha alguma coisa que estava para acontecer. A gente sabe, né? As transições que estão para acontecer, a gente começa a sentir de dentro para fora, tem alguma coisa para mudar, tem alguma coisa para acontecer. E eu me lembro bem que quando a gente deu aquela oferta, a gente estava mexido e a gente tinha acabado de abrir um ponto de pregação no Jardim Maringá, que é onde a gente foi criado, eu e a Fabiana. E estava lotado, porque o meu sogro, Peixinho, era presidente do Cruzeirinho Futebol Clube e emprestou a sede social do clube para a gente fazer as reuniões. E Brunão lotava, a gente chamava os amigos, lotava tudo. De primeira, assim, já lotava. Já lotava, a gente fazia lá, galera, ó, vamos ter um negócio lá. Às vezes, para uns eu falava que era culto, para outros não. E lotava. Então a gente estava bem, eu trabalhando, a Fabiana trabalhando, a gente bem na igreja, a gente com esse ponto de pregação. Então estava maravilhoso. E aí eu recebo esse convite. Eu falei, cara, Satanás está querendo me tirar do foco. Porque as coisas estão acontecendo. E eu fiquei meio grilado com aquilo, né? E aí, cara, a gente abriu um período de oração, eu e a Fabiana, de 1 mês. Falei, Fá, vamos orar. Porque a proposta é boa, mas eu não quero me mover pela proposta, pela melhor proposta. Eu quero me mover pelo Senhor. Se o Senhor estiver lá já, aí eu quero estar lá, né? E aí, cara, Deus confirmou. Deus confirmou através do meu pastor, de algumas pessoas. A Fabiana fez acordo, eu fiz acordo na empresa. E eu desci em maio de 2004 para Bertioga para trabalhar nessa imobiliária. Depois de 2 meses, a Fabiana esperou as crianças terminarem o período escolar. Em julho, ela desceu de 2004. E a gente não sabia o que Deus tinha para nós, porque eu fui para trabalho. E a gente tinha uma pequena igreja. Você ficou no início indo e voltando? No início, não, eu já fui para ficar, arrumaram uma casa para mim, a gente foi para ficar. A ideia, 2 meses depois, ela vir para morar com a gente. Só um parênteses aí, Riviera de São Lourenço, gente, maravilhoso. Se alguém não conhece, nunca vou falar, vai conhecer. Tipo, um condomínio fechado, alto padrão, que tem uma praia dentro, um negócio sinistro. Não, é uma... E aí o Fred foi corretor lá há muitos anos, né? Muitos anos. E aí 10 a anos. gente tem um rolê lá um dia. Orar para tomar essa decisão é ser muito de Deus. A gente deu um rolê lá um dia e a gente tem uma mania, a gente tem uma brincadeira com a banda, que a gente tem mania de diminuir o valor das coisas. Depois eu fiquei sabendo. E a gente disso, pega, né? a gente pega muita gente nisso. Isso é Mas tática, muita isso é tática gente. de compra, Fred. Muita, a gente pega muito. Então, tipo assim, a gente começou com os pastores, meu amigo nosso, assim. Quantas e quantas vezes a gente tava na estrada e alguém falava assim, cara, a gente cansado, pô, os caras falavam assim, deixa eu levar vocês para ver o terreno da igreja, né? Ficava assim, mas eu não quero ver terreno de igreja, gente. A gente só quer dormir. Mania de pastor. É usar o Disney, né? Ele tá vendo a igreja pronta enquanto o povo só tá vendo o terreno. Aí os caras levavam nós no breu à noite, assim. Aí os caras, não sei quantos mil metros quadrados, olhavam assim. Aí a gente falava assim, pastor, isso aqui foi uma fortuna, hein? Dele, rapaz. Falou, pastor, vocês gastaram uns 20 mil fácil aqui. Aí os caras, o quê? Aí, tipo assim, foi sempre engraçado. A gente sempre jogou os valores pra baixo. Até hoje a gente faz isso toda hora com todo mundo. Aí o Fred me levou lá, andando. Daqui a pouco ele parou no apartamento. Pé na areia, parou no apartamento, pé na areia. Um por andar. Negócio assim, pé na areia. Virou assim e falou assim, Canela, quanto você acha que é um apartamento desse? Eu falei, tocou a bola. Ergueu a bola. Jogou, virei. Colocou na marca. Ainda joguei alto. Falei assim, Canela, isso aqui foi uns
uns 250 mil fácil. Ele virou e falou, quê? Apartamento de 5 Eu milhões. fiquei muito bravo, Ele falou assim, cara. quê? Eu falei assim, rapaz, 250 mil é muito dinheiro, cara, pelo amor de Deus. Eu comecei a convencer, ele virou assim, ó. Ai, pelo amor de Deus, Bruno. Isso aqui é, não sei lá, 9 ou 12 milhões. Era 9 milhões. 9 milhões. Naquela ó, época. Isso aqui, não sei o que lá. Aí, cara, aí ele falou assim, se eu sou corretor ainda, eu te deixo aqui a pé e vou embora de carro. Você tem que andar tudo isso daqui. Ah, e Deus é tão bom que você comprou 2, né, Bruno? Muito bom. Maravilhoso que ele depois comprou. Cara, e não comprou comigo, mano. Tô contratando. E não foi você? Caramba, Tô velho. contratando Meu o Deus Vonei do céu. como profeta. Ah, quem quiser, Isso 12, é muito 9... bom. A hora que você falou que foi fazer corretagem lá, eu já lembrei dessa história na hora. Tem como. E a gente tinha uma pequena igreja, né? E aí eu fui a trabalho e a gente congregava nessa pequena igreja que era uma Rocha Eterna, que é um pessoal que tinha conexão com o presbítero Rubens, que tinha me levado para lá. E a gente começou a congregar lá. E a gente ficou 5 anos lá, e eu trabalhando. Em 2009, a gente sentiu do Senhor de abrir um trabalho num bairro muito pobre de Bertioga, que é Guaratuba. Tem uma favela e tal, do outro lado, assim, da margem da Rio Santos. E, cara, Brunão, a ideia era fazer um trabalho missionário. E a gente foi para lá, eu e a Fabiana. Falei, pô, a gente sustenta isso aqui. A gente mantém, vamos fazer café da manhã que para... tava bem o corretor, hein, igreja? Tá. Nessa época eu já era gerente. Deus- Eu fiquei Deus tem que 4 anos prosperar, como mano. corretor e depois fiquei 5 anos como gerente da imobiliária. Então eu gerenciava 28 corretores. Então foi um momento incrível, assim, financeiro, tá? A gente estava bem. E é melhor ser gerente do que corretor? Para os corretores que a gente tinha na época, era porque a galera era top. Então o pessoal vendia Legal. pra caramba e eu ganhava uma porcentagem de cada venda. Então não estava mais naquela Por tá correria gerenciando, toda, eu estava gerenciando, então não estava mais. E não tem mais essa empresa aí? Tem, existe, só que eu vou O chegar Vônica- lá. Ah, tu quer o Vônica- currículo, bebê? Já me dá o currículo que eu Você deixo ser com ele. corretor O de dono alto é meu padrão amigo. em Bertioga, na Riviera, o Medina vai embora amanhã. É o Medina praieira, né? Nossa! Olha aí. Vai Menino, mostrar a casa com a prancha já do lado. menino tem até a boca seca de E a tanto gente sol. sempre abrindo os parênteses aqui. Não sei se é chato ou legal, mas estamos abrindo. Eu tava... Aquela última... Sei lá qual, eu fui tanto lá. Foi, mas aquela muito. vez que eu fui para tirar um tempo com a família, que Sim. eu peguei peguei um apartamento lá. E aí a gente tava tendo um tempo de comunhão e você tava comentando como é que na história da Riviera tava a explosão imobiliária, assim, em Sim. plena pandemia. Pandemia. Não tinha apartamento para alugar, não tinha apartamento Nunca para comprar, houve. não tinha casa, nunca houve. E tipo assim, isso fez a gente refletir algo lá, né, conversando, porque realmente a pandemia levou muita gente por falta de condição, por falta de preparo, por falta de organização, N fatores, levou muita gente para um lugar de necessidade, Sim. por questão de desemprego e tudo mais. Mas também levou uma galera que tinha condições e ficava guardando, vendo um amigo morrer. O amigo morre, a outra morre. O cara falou, cara, eu tô juntando dinheiro todo esse tempo Sim. para ter, para um dia, falou, cara, sendo que eu posso pegar esse vírus, morrer, aí os caras falaram, e não desfrutei. Quer saber? Vou desfrutar agora, não sei quanto tempo eu duro. Cara, a terra inteira ficou assim. A galera saiu comprando assim, carro. Faltou produto pela primeira vez A na Porsche Riviera. faltou, não tinha Sim. como entregar Por carro. isso que o meu não chegou. Ah, Foi verdade. por isso, tá vendo? Ai, caramba. Tá vendo? Eita. Então rolou isso, né, cara? Foi. Virou essa chave na galera, assim, de falar, cara, Muita gente. eu preciso desfrutar. Ah, aquela casa na praia que eu sempre quis ter. Falou, cara, daqui a pouco eu morro, não tem, quer saber? Vou comprar. Sim. Então talvez levou muita gente também para um negócio, Sim. para um excesso e tudo mais, mas Na foi... nossa área ali, Brunão, área que eu digo assim, no litoral paulista, de ponta a ponta, todo mundo viveu uma prosperidade como nunca na pandemia, porque a gente vive de temporada, o pessoal vive de temporada. É verdade. 2 meses e 2 meses. E ficou uma temporada assim, E ó. ficou de ponta a ponta a galera toda na praia, o pessoal que tinha casa de temporada morando lá, trabalhando home office. Então, o cara que tinha mercado, o cara que era zelador, o cara que tem vendinha, o cara que vendia alguma coisa, todo mundo vendeu mais, ampliou o negócio. Não teve uma pessoa. O pessoal que trabalhava com comércio, o pessoal que trabalha com comércio na igreja, todo mundo prosperou mais na pandemia do que qualquer outro momento, cara. Caramba. Foi um fenômeno que aconteceu em Bertioga, assim. A população aumentou quase 30% da nossa Nossa. cidade.
tem 70 mil habitantes, mas vivia cheia. Trânsito para sair na Riviera às 5h30 da tarde, eu nunca vi isso. Moro há 16 anos lá, 17 anos, nunca vi trânsito para sair da Riviera, para entrar na Riviera todo dia às 5h30 da tarde. Segunda-feira, terça-feira, nunca teve trânsito, a gente não sabia o que era isso. Então foi um fenômeno assim que aconteceu na pandemia, muita gente prosperando. Como igreja, a gente viveu algo extraordinário, porque a gente fez a maior reforma, a gente fez um mezanino lá para mais 400 pessoas em cima, no meio da pandemia. 3 igrejas abriram de forma orgânica no meio da pandemia do nosso ministério. Caraguá, Barra do Una e Mogi das Cruzes, Aricanduva também depois. Então, assim, a gente viveu ministerialmente, como família e como família espiritual, os irmãos da igreja, assim, foi algo incrível. E quando em 2009, voltando lá, em 2009, quando a gente vai fazer esse trabalho missionário, a ideia era essa. Eu falei, Fá, vamos para lá. Vamos falar com o pastor Giovanni aqui, a gente vai para lá para cuidar dessa galera, porque o pessoal não conseguia chegar na igreja, Brunão. Essa galera de Guaratuba era 11 quilômetros, e de final de semana tinha trânsito na Rio Santos. E a maioria não tinha carro, então o pessoal queria buscar Deus, queria estar na igreja, mas não conseguia. Falei, cara, vamos alugar uma casa, vamos fazer alguma coisa lá. Já tinha um pessoal que se reunia. Falei, vamos ajudar aquela galera. E a gente foi para lá em 2009, e a gente fazia café da manhã para as crianças debaixo de uma árvore, fazia escola bíblica dominical, de domingo de manhã, e eu conseguia conciliar tranquilamente com o meu trabalho. Então a gente pregava, tocava violão, fazia tudo. Tudo. Para a galera toda dali. E Apitava, cobrava escanteio, cabeceava. chutava, cobrava pênalti, pegava o pênalti, fazia tudo. E aí começou a crescer. E a gente alugou uma casa germinada, depois alugamos do lado da casa germinada, depois quebramos a parede, depois começamos a fazer um monte de coisa, e aquilo foi aumentando. Aí a gente começou a fazer culto mesmo, culto para valer. Fizemos cultos e tal, e a coisa foi crescendo, aí a gente pegou uma barraca de um irmão que vendia coisa na praia, colocamos na rua, porque era uma rua sem saída, e aquilo foi aumentando, e aquilo foi crescendo, e foi aumentando. E aí, cara, a gente foi quebrando as paredes, até que a gente tinha um dinheiro para comprar a casa. A gente fez uma oferta, o cara aceitou, no dia da assinatura, o cara correu, não quis vender para nós, e eu falei, Deus, por que isso, cara? Isso foi em 2010. Por que isso? Não entendi. Estava tudo certo, já estava com tudo na cabeça, tudo que ia fazer, o que ia acontecer. Só que 2 meses depois a gente entendeu por quê. Porque a gente alugou uma pousada com 28 suítes. Você não conheceu, cara, pousada, nossa Ouvi hospedaria. falar. Foi quando eu conheci o Leandro Barreto. A gente alugou uma pousada com 28 suítes e embaixo era um supermercado antigo, só que estava fechado há 5 anos. E a gente, loucura, a gente gastou uma grana para reformar tudo aquilo e a gente entrou para lá com 80 e poucas pessoas. Depois de 3 meses a gente já estava com 250 pessoas. E eu trabalhando e pastoreando essa galera. Em 2013, aquele lance de novo, aquele ler-lerá, o rompimento, né? A saída, de novo tem alguma coisa para acontecer, Fabiana. E a Fabiana orando 1 ano e meio para eu largar tudo. Ela queria que eu largasse tudo. Cara, e como eu largar tudo, cara? Tava num momento incrível. Como falas uma louca mulher. Como assim, cara? Olha o que a gente está vivendo. Mano. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Caramba. Financeiramente, tudo certinho. Eu trabalhava na rua que as crianças estudavam no Colégio Metodista dentro da Riviera. Então eu ia para a igreja, ia para o trabalho, deixava as crianças no colégio. Colégio Metodista, meus pais eram loucos para... Nossa, colégio Metodista. animal. Meu Deus. E aí eu ia trabalhar, chegava na hora do almoço, pegava as crianças, ia almoçar em casa, com a família inteira na mesa, voltava para trabalhar. Aquela zona de conforto, aquele... Senhor, não precisa mudar nada, sabe? Isso é o perigo, né? Jesus é especialista em nos tirar da zona de conforto. Quando está tudo bem, quando as coisas estão muito resolvidas, Ele é especialista em nos tirar da zona de conforto. E eu com um negócio aqui dentro, cara. Indo trabalhar infeliz. E não sabia por quê, se tudo estava dando certo do lado de fora. Ia trabalhar, já não estava legal. Infeliz. E tudo dando certo do lado de fora.
Um dia eu entro na empresa, o presbítero Celso, que trabalhava comigo, que é presbítero hoje na nossa igreja, 7h30 da manhã, Brunão, abri o computador, cara, me deu uma vontade de comer paçoca. Do nada, paçoquinha, eu visualizei o pacotinho da paçoquinha, pode falar aqui a marca? Pode, já vai que eles vendem a patrocínio. De repente, né? E pode pagar em paçoca. Aquela paçoquinha amor, assim, com o coraçãozinho vermelho no Odeio pacote. paçoca. Cara, eu visualizei aquele negócio na minha frente, Eu sou fã 7h30 da paçoquita, manhã. né, mas... Eu abro, não, a paçoca amor. É briga de paçoca agora. Já tivemos essa discussão um tempo atrás, essa já discussão tivemos. já. Cara, eu não tinha visto reclame com paçoca, não tinha sonhado com paçoca, não tinha nada a ver eu pensar com paçoca. Eu nem gosto tanto de paçoca assim. Observação pro reclame. Reclame. Reclame, chamou no cringe aí, ó. Denunciou a idade. Eita. Reclame. É, rapaz, já vou falar a minha idade pra vocês. Já a gente chega nesse ponto. E aí, cara, eu peguei... Meu Deus, que vontade de comer paçoca. Não tinha ninguém na empresa, só eu. Tinha aberto a minha sala e tal. Entra o presbítero, o Celção, entra. Estende a mão para mim, eu estava mexendo no computador, estendi a mão para ele assim. O que ele deixa na minha mão? A paçoca. Paçoca, amor. Eu abri assim, legal, tá, ele tá saindo, caiu a ficha. Falei, cara, acabei de pensar em paçoca. Mas foi uma vontade sobrenatural. E o Celso me deixa uma paçoca na minha mão. Celso, volta aqui, cara. Quem mandou você deixar... Você me dar uma paçoca, cara? Quem mandou você trazer uma paçoca para mim? Falou, não, cara, só tá você na empresa, tinha 3 paçocas no meu bolso, comi 2, só tá você aqui, sobrou para você. Aí ele, homem de Deus, ele parou na porta, assim, Bruno. Eu estava saindo, parou na porta, voltou, falou, assim diz o Senhor. Ei. Já veio arrepio aqui já. Assim como você pensou em paçoca e Deus te trouxe na tua mão, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada. Uau. Tchê, já saiu girando já. Ei, caralho, show. Brunão, eu comecei a chorar, irmão, porque Nossa. para mim era o sinal, Era a resposta. era a resposta que eu precisava para tudo. E só bastou isso? Só Fred? bastou isso. Mateus, só bastou isso para me soltar tudo. Eu saí chorando. Para você ter uma ideia, como foi muito forte, eu abracei ele, comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar, a gente começou a falar em línguas ali, comecei a chorar. Eu fechei, tranquei a minha sala, peguei o carro, fui para minha casa. A Fabiana estranhou, chega naquela hora de volta, de manhã. Falei, Fá, acabou. Vou sair da empresa amanhã, vou falar com o Rubens e com a Sônia, acabou, não tem mais jeito. Jesus falou comigo hoje, agora. A Fabiana falou, o quê? Vou sair da empresa. Ela começou a chorar, cara. Começou a chorar, subiu a escada chorando, porque ela estava orando 1 ano e meio para eu tomar aquela decisão. E quando ela falava alguma coisa perto de eu sair, eu já, na hora, rejeitava. Para de falar isso, tem nada a ver, não é o tempo. Eu vou ficar aqui 50 anos, cara. Eu consigo conciliar o meu trabalho com pastoreando a igreja, então esquece. Cara, ela foi chorando, eu falei, pronto, agora estou chorando porque eu saí da empresa. E Deus tinha mandado eu sair, eu não podia mais pisar na empresa. A coisa foi tão forte que eu não voltei mais. Foi o último dia. Foi o último dia. Eu peguei as minhas coisas, eu nem voltei para pegar as minhas coisas. Depois eu mandei o rapaz pegar o que estava lá, que era meu. Eu não voltei mais. Foi um sinal, foi uma explosão. Deus falou assim, sai, porque senão você vai ser um Jonas nesse barco aí. Sai. 2013. Foi o meu lerlerá, foi minha ruptura. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E essa é a proposta de Deus, né? Deus fala para a gente largar tudo e nos oferece nada. Solta tudo para não pegar nada. Solta o que você ama, o que você ajudou a construir, para não pegar nada. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Para mim vir até aqui, se fosse de noite, eu andei quase 200 quilômetros de Bertioga até Taubaté. O farol do meu carro ilumina só 30, 40 metros. Mais de 30 em 40 metros eu andei quase 200 quilômetros. E é assim que Deus faz com a gente. Ele não mostra tudo, vai. E de passo em passo, né, de fé em fé, Ele vai descortinando na nossa frente o que Ele tem para nós. E depois dessa decisão, Brunão, eu comecei a enxergar tudo que Deus tinha. E a gente viveu uma aceleração ministerial
que foi descomunal, porque depois de 6 meses, infelizmente, o pastor Giovanni falece, a gente assume a igreja de São Lourenço, então a gente estava pastoreando agora a igreja de Guaratuba e a igreja de São Lourenço. Em 2014, eu estou fazendo um aconselhamento e estou ouvindo Deus de novo, tem algo para acontecer e Deus usando alguém, eu estou falando do Corinthians com alguém, o cara vai e vem no assunto, por que não une as duas igrejas? Eu estou falando com alguém de alguma coisa, por que não une as duas igrejas? Falando do Corinthians. Eu estou falando, muito bom. Eu estou falando de alguma coisa, não tem nada a ver aleatória, por que não une as duas igrejas? Sinais que Deus vai dando, sabe? E eu com aquilo, aí eu estou fazendo um aconselhamento, um irmão no final do aconselhamento, Fred, por que não une as duas igrejas? Falei, cara, mas aonde? A gente tinha um terreno na frente de São Lourenço que não valia nada e depois começou a valer muito. Por que não une as duas igrejas? E aí eu peguei e comecei a entender aquilo, comecei a buscar aquilo e tal. E aí um irmão falou para mim, eu conheço um lugar, que é esse galpão que a gente alugou, que a gente está até hoje, que era o maior galpão da cidade na época. Não tinha lugar maior. Falei, cara, você está doido? Esse lugar deve ser um absurdo de aluguel. A gente não tem nem condição. A gente foi lá ver. E eu tinha ligado uns 2 anos atrás para esse cara, porque tinha uma faixa lá há muito tempo para alugar e ninguém alugava. Era muito grande. E o cara falou que não alugava, principalmente se fosse para a igreja. Ó. E aí esse meu amigo que falou, não, eu conheço esse cara, espera aí que eu vou ligar para ele. Ligou para ele e falou, vai lá ver. É igreja, tá, mas vai lá ver. E a gente fez uma proposta que era uma loucura. Era menos da metade do que ele queria, porque era o aluguel que a gente pagava em Guaratuba, o aluguel que a gente pagava em São Lourenço. E a gente fez uma proposta doida e o cara aceitou. E a gente foi para lá em 2014, mudamos com as 2 igrejas. Então, muita igreja nasce de uma divisão. A nossa igreja nasceu de uma união de 2 igrejas. Então, a gente tem essa unção aí, dessa união, né? E aí, 2014, a gente alugou, tinham mais 4 galpões atrás. 4 prédios atrás desse primeiro galpão. Em 2015 a gente alugou o segundo, 2013, 2016 o terceiro, 2017 o quarto, 2018 o quinto, e em 2018, com 80 mil no caixa, Deus nos deu os 5 prédios que nós pagamos 6 milhões de reais. Com 80 mil no caixa. Com 80 mil no caixa. Eu só ouvi em rádio essas coisas, sabe? Não, Deus um dia usou não sei quem. Não, Deus um dia fez tal coisa. Eu só ouvi em rádio, em televisão, mas isso aconteceu com a gente. Deus fez esse milagre. Em 2018, nós compramos os 5 galpões, que hoje são a Rocha Church ali, em Bertioga. E dali nasceu células, e das células nasceram as 7 igrejas que hoje nós somos. Está abrindo a 8ª no Guarujá. No Hotel Delfim nós estamos fazendo, do lado do Casa Grande, nós estamos fazendo as reuniões. Vocês foram para Mogi também, né? Mogi, Aricanduva, Barra do Una, Paraopeba, Minas Gerais, Alphaville e Bertioga, e agora também em Guarujá. E compartilha com a gente aí, assim... são anos que vocês estão lá. Muito aqui, vocês estão deixando eu tô falando. Vocês estão lá há anos, e a gente gosta disso mesmo. Vocês estão lá há anos e anos e anos. E me chamou a atenção aqui uma pergunta que eu nunca fiz.